saúde tá na mídia. É saúde na mídia. Começando mais um episódio para você. Inês, e o assunto hoje é um assunto calcinha. Você sabe o que é isso? Olha, gente, a gente não vai falar só de lingerie, não. Talvez, né? Exatamente. Vamos falar de libido. Vamos falar de autoestima, de sexualidade, da nossa energia, da nossa vitalidade feminina. E vocês sabiam que o modo como a gente se vê, como a gente se percebe, pode influenciar também na nossa atividade sexual? E é sobre essa energia e vitalidade que a gente conversa hoje com duas especialistas no assunto. A gente convidou a ginecologista, a doutora Milka Tarsi, que está aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Obrigada. E ela, que é empresária da beleza, Simone Menezes, CEO da Farmapet, também está aqui com a gente. Obrigada, meninas, pelo convite. Sempre bom aqui estar com vocês. Que maravilha. Quer dizer, hoje é a primeira vez aqui no Saúde na Mídia, né? Primeira vez. Mas de muitas, com certeza. Como o assunto é beleza, autoestima, a gente tem que falar com mulheres que entendem desse assunto. E por que a gente convidou uma ginecologista e uma empresária da beleza? O que isso tem a ver? O que os hormônios têm a ver com a relação com a sexualidade, com a libido, com a autoestima? Vamos entender melhor isso hoje, tá? Exatamente. Vamos pegar uma palavra ideal. A gente pode começar até com a nossa dieta. Pronto, doutora. Vamos lá. Pra gente, como é que esse hormônio, as mudanças que ocorrem durante a fase da mulher, desde o ciclo menstrual, gravidez, menopausa, podem influenciar na nossa libido? Totalmente, né? Nós mulheres somos seres cíclicos, né? Diferente um pouquinho dos homens, né? Tem uma certa constância na produção hormonal, a gente não, né? A começar da nossa vida menstrual, quando a gente entra ali, né, na puberdade, a gente começa a ter ciclos mesmo ao longo do mês. E aí, Amanda, o interessante é entender esse ciclo de forma bem objetiva, né, bem rápida. Então, a primeira parte do ciclo, o ciclo menstrual começa no primeiro dia de sangramento vivo. Ali começou o ciclo menstrual. A primeira parte vai ali até mais ou menos o 14º, 16º, 12º dia em média, né? E nessa primeira parte, os hormônios estão literalmente à flor da pele. Principalmente a partir do terceiro dia, mais ou menos, que é quando a gente tem uma crescente do estrogênio, da testosterona, né? E de outros hormônios, mas esses dois são os mais populares, né, digamos assim. E aí a mulher está, de fato, se preparando para ter relação sexual, para ficar mais, né, com o libido mais alto. Deus é perfeito, ele fez a gente exatamente para isso, né, para reproduzir. E aí até o ponto auge da coisa, que é a ovulação, que é ali por volta do 14º dia do ciclo, e logo após essa libido começa a dar uma reduzida, que a gente tem um aumento da progesterona, uma queda do estradiol, e aí começa a dar uma diminuída, que é quando teoricamente a gente ou engravidou ou não engravidou. E aí o corpo se prepara já para a reprodução, literalmente, né? Então você vê que essa dança hormonal, ela fala muito a respeito da gente ao longo do mês. Então, Simone, a gente no começo do mês é assim, ai, maravilhosa, a gente se acha linda, ai meu Deus, como eu tô gostosa hoje, mas... E no final do mês a gente tá assim, meu Deus do céu, eu tô acabada. Exatamente isso. Mas não é só você, meu amor, não é psicológico, é hormonal. Meu filho já sabe, acredita. Mãe, tu tá pra menstruar, né? Tu tá menstruada? Quando eu começo a ficar assim, muito irritada, ele já sabe. É impressionante. Assim, eu não percebia muito, mas de tanto falarem lá em casa, agora eu já me acho chata quando eu tô. Assim, eu fico irritada muito fácil, tudo eu dou uma resposta. Então, você fala isso aqui, exatamente, fala uma coisa assim que normalmente eu responderia tranquilamente, eu já dou uma resposta assim, a ser atravessada, sabe? Depois você pede desculpa. Não, aí eu adoro botar a culpa no ciclo. É até engraçado que a gente conhece o termo TPM, tensão pré-menstrual. Mas, na verdade, a TPM, ela de fato acontece no final do teu ciclo. Só que vai coincidir com o começo de um novo ciclo. Por isso que a gente associa, eu vou menstruar. Mas, na verdade, a TPM é um reflexo da queda desses hormônios que deixam a gente maravilhosa. Estrogênio, testosterona, dentre outros. E a subida da progesterona. E a gente fica realmente assim, né? Meio assim pra baixo. Mas é bom que é um ciclo, né? Fico assim com essa TPM. Eu fico sensível. Eu choro mais. Às vezes eu fico mais irritada também. A gente fica mais tolerância zero, né?
e sensíveis, e vontade de comer doce. Tem tudo a ver com a TPM? Isso é mito ou verdade? Não, é verdade mesmo, é verdade. Essa compulsão alimentar está muito relacionada com a elevação dos níveis de cortisol, que também acontece nessa segunda fase, né, do ciclo. Mas a compulsão é fato, acontece mesmo, principalmente por doce. E acho também que cada pessoa tem um sintoma diferente, né? São sintomas variados, né? Um espectro muito grande de sintomas. Mas alguns são muito marcantes, né? Irritabilidade, a baixa libido nessa segunda fase também é um sintoma mais marcante. Tem mulheres que falam pra mim no consultório que não, doutora, eu tô aqui toda hora, se ele pedir, eu vou embora. E tem mulheres que, independente da fase do ciclo, elas tendem a ter um libido mais baixo. Porque não é só hormônio, né, gente? Tem muitas outras coisas envolvidas aí. Com certeza. Existe uma forma da gente prevenir antes que a gente sinta alguma coisa? Tem sim. Alimentação, atividade física, Com certeza. O que a gente pode fazer Com certeza. prevenir esses sintomas? Com certeza. Estilo de vida é tudo, né? A gente que trabalha na linha da longevidade, da integrativa, da longevidade, a gente percebe que existe uma coisa muito, muito forte chamada epigenética, né? É uma coisa que é foco de estudo hoje, onde a gente sabe que existe uma programação prévia quando a gente nasce, mas os nossos hábitos interferem diretamente nisso. Ou seja, se você tem toda essa programação para ter esses sintomas, para ter toda essa variação, né, do seu ciclo por conta da alteração hormonal, a gente pode sim modular. Não é que eu vou parar de ciclar necessariamente, mas a gente pode modular os sintomas que são apresentados por essa variação de ciclo. Exatamente. Então, a sua alimentação, atividade física regular, alguns suplementos são extremamente interessantes para isso, né? Para fazer essa modulação também. E tem gente que acha que isso não é conversa, gente. É real. Porque as mulheres que têm um estilo de vida mais saudável, que estão no consultório, se cuidam, fazem tudo direitinho, se suplementam, você vê na prática que elas têm um outro tipo, uma qualidade de vida totalmente diferente. Até os exames, né? A gente vê a diferença até nos Totalmente exames. diferente. A gente vê na pele, no Tônus tônus muscular, cabelo. em tudo. Tem até na internet uns memes que mostram justamente essa fase da mulher. Não sei se vocês já viram. Né? A mulher na academia versus o homem na academia. Primeira semana, a mulher lá, né, com toda maravilhosa, pegando peso tranquila. Segunda semana, justamente a fase do ciclo. Aí começa a não ter forças, cansaço. Na terceira semana já está acabado. E o homem no mesmo ritmo. Infelizmente, a vida não é justa e homens e mulheres são diferentes. Mas a gente tem como reverter isso também, né, doutora? A gente falando sobre essa autoestima, sobre essa libido, como afeta. E é impressionante como a autoestima coloca a libido lá para baixo. Sim. Uma mulher sem autoestima, se ela não está se amando, como que ela vai amar? Sim. E é aí que entra essa palavrinha mágica de reposição hormonal, que muita gente também tem medo. Uhum. Essa reposição hormonal, ela tem idade para começar? Ou você pode fazer de acordo com o que você está sentindo no seu organismo, doutora? Perfeito. Amei essa pergunta. Esse medo que foi criado, né, vários mitos em torno da reposição hormonal, veio depois de um estudo que foi feito muito grande, a Simone deve conhecer, chamado WHI. E esse estudo foi feito de uma maneira meio distorcida. Foram utilizados hormônios inadequados, por vias inadequadas, e isso fez com que uma população que não estratificada de forma correta, ou seja, se você é uma paciente que já tem um risco maior para câncer de mama, vai lá e faz uma reposição inadequada, você acaba acionando gatilhos que não seriam acionados. A partir daí criou-se um pavor, uma coisa absurda em torno da reposição hormonal. Só que, gente, reposição hormonal é vida, literalmente. O que não se fala, Amanda, é que reposição hormonal não é só para você transar todo dia, não é só para você se sentir bem, é para você prevenir uma doença cardíaca, é para você prevenir uma osteoporose, é para você prevenir demência e muitas outras coisas associadas com essa queda definitiva da produção hormonal pelos nossos ovários, né? Falência definitiva. E a sua pergunta é excelente porque falava-se antigamente muito de janela de oportunidade. O que a gente leva hoje em consideração no consultório é a clínica da paciente. O que manda eu falar, o que é mandatório hoje, vamos fazer isso e isso é a clínica da paciente. Doutora, mas eu ainda estou menstruando, eu ainda estou num processo de irregularidade, mas ainda menstruo todo mês.
Meu FSH ainda não subiu, que é muito comum, que é um dos hormônios que a gente avalia a menopausa. E a senhora já quer prescrever o estrogênio, mas já vou começar. Elas ficam realmente com medo mesmo, né? No pânico total. Já porque você está sentindo fogacho, porque sua qualidade de vida caiu demais, porque você não consegue dormir, você está com perda de memória, você está muito produtiva ainda, precisa ter uma memória ativa, eu preciso que você continue sendo a mulher que você é. Então, os sintomas hoje para a gente são muito mais importantes do que até mesmo marcadores laboratoriais, né? Um protocolo de uma janela de oportunidade. E quanto antes a gente começa, melhor, né? Menos riscos a gente agrega na vida dessa mulher ao longo da vida dela. Então, você falou sobre os tipos de vias que a gente pode fazer essa reposição hormonal. Sim. E aí, Simone, eu quero te perguntar, como CEO da Farmapele, farmácia de manipulação, quais são esses tipos de vias que vocês trabalham também para reposição hormonal? Porque a gente, quando fala de reposição, muita gente pensa no chip, né? O chip da beleza, aquele chip dos hormônios, mas a gente sabe que vai muito além disso e é tudo individualizado, personalizado, não é isso? Eu estava falando, né, que tem muita gente que pensa que a falta de libido é só testosterona, mas tem que avaliar tudo, né, doutor? Assim, a questão também do estilo de vida, tudo vai influenciar. E sobre a questão dos hormônios, a gente tem que procurar uma farmácia de confiança, logicamente, que trabalhe com hormônios bioidênticos. E aí a gente pode estar colocando em forma de gel transdérmico, além dos orais, né, tem também o gel transdérmico e também tem de uso vaginal, tem também de aplicar em locais que tem menos pelo. E aí tem uma variedade imensa, né, nessa questão dos hormônios. Tem outros também, dependendo de qual for a substância, que dá pra gente colocar em oral filme, que são umas películas sublinguais, que dissolvem rapidamente. E essas películas também tem para uso vaginal, que é muito rápido, que desmancha. Então, assim, na manipulação, o bom é que a gente pode personalizar isso de várias formas, da forma que for, que tiver melhor adesão pelo paciente e que também não perca, né, a qualidade da substância. E quem escolhe isso? Desculpa, Lídia, mas quem escolhe o tipo se vai ser intradérmico, se vai ser implante? É o profissional, é o especialista? Com certeza. Na verdade, assim, todo medicamento a gente faz de acordo com a receita. E aí, quando envolve essa parte hormonal, tem que seguir à risca o que está. Porque tem alguns que a gente ainda pode dar a opção. Você faz cápsula, você faz sachê, você pode fazer em gominha. Mas quando se trata de hormônio, não. Tem que seguir à risca mesmo, porque o médico já sabe qual é a melhor base, a melhor biodisponibilidade, onde vai ser melhor, né? Qual a forma melhor de aplicar aquele hormônio, de utilizar. Agora vamos falar então de substâncias, dessas substâncias, Simone, que podem ajudar a mulher nesse período, que vão dar mais qualidade de vida para ela, vão dar mais ânimo, mais autoestima e melhorar a libido. O que a gente tem hoje, né, na indústria que você pode estar facilitando a vida dessa mulher, dando mais qualidade? Tem muita coisa. A Amanda, a Karina, doutora Milka, deve saber que eu tenho certeza que a Farmapele está sempre levando as novidades para ela. Sim. Mas assim, tem muitas substâncias antigas mesmo, fitoterápicas. Tem ashwagandha, adoro. Tem L-arginina, DEA, também. DEA é também para repor, né? A parte de testosterona, ele estimula e a produção. E tem também algumas substâncias novas, como hormona. Assim, não é que ela é recente, né? Tipo, de um ano para cá. Tem hormona, tem o Damilib, tem também os géis lubrificantes, que eles também aumentam a libido, como os Insenses. Tem um que é exclusivo da Farmapele, que é o Íntimo Senses. Ele é o quê? Um gel? É um gel que é feito à base de jambu. Olha, jambu, aquele que adormece? Nesse caso, eu acho que não adormece. Não. Eu vou dar para vocês. Você usa? Interessante. Ele minutos antes da relação, ele é um gel lubrificante e também estimula a libido. E é interessante a gente falar sobre isso, que a gente começou falando sobre papo calcinha, né? Sim. E a gente está dando dicas para vocês de quanto isso influencia, gente. Não é só a intimidade, não é só a sexualidade, como a doutora falou. É a autoestima, é a vitalidade, é a energia da mulher. É você se sentir bem com o seu corpo, com você, com a sua idade. Exatamente, é você se sentir produtiva. Né? Você se sentir apta a fazer tudo o que você fazia ou fazer melhor. Porque existem muitos tabus quando a gente fala sobre sexualidade, muitos tabus quando a gente fala sobre libido. Essa palavra parece que é proibida, gente. Por quê? Pois é, infelizmente, eu acho que é conta desse formato, né, da sociedade, como tudo foi acontecendo, e infelizmente, Amanda, isso é uma coisa que é um tabu. E no consultório,
Por incrível que pareça, se a gente não direcionar a pergunta, isso não é uma queixa espontânea da paciente. E isso é triste, eu acho muito triste. Então, assim, a gente tem que ter esse momento para conversar e a gente pergunta tudo mesmo. Como é que é a sua libido? Você tem orgasmo? Você não tem? Tem paciente que nunca teve orgasmo e acha que é normal ter vida sexual assim. Infelizmente é uma realidade. Como é a sua lubrificação? Você tem dor na hora da relação, em qualquer posição? Então, assim, é algo que a gente tem que ir destravando. E, às vezes, eu chego no ponto auge da consulta em que o problema está na sexualidade dessa mulher. Então, às vezes, ela está extremamente irritada, ela fala que ela está fadigada, ela fala que ela sente dor de várias formas diferentes. E quando você vai ver, ela não tem uma vida sexual saudável. Então, sim, o sexo é importante no relacionamento e ele é importante também na saúde da mulher. É algo que precisa ser falado, precisa ser conversado e ajustado quando for necessário, sim. E como você falou no início, né? Tudo envolve para que melhore a libido. É atividade física, é o estilo de vida, até saúde mental, a pessoa muito estressada com a rotina. Isso tudo vai influenciar. Não é só, tem que usar testosterona, não. Tem que ver, né, de acordo com os exames, logicamente, precisa repor. E tem outras substâncias que podem dar energia para aquele paciente, para aquela paciente, e que podem melhorar essa questão da atividade sexual, da saúde sexual. Existe uma preparação para a gente, como tem alguns protocolos de check-up, existe uma preparação. Porque, por exemplo, para casar tem, né, a preparação que tanto o homem faz como a mulher, e uma preparação para a gente ter uma vida ativa em todos os sentidos, não só relacionada à libido, né? Existe. Graças a Deus, a medicina, como eu falei para vocês logo no começo, ela tem se transformado bastante. Antigamente, a gente via, Karina, a medicina muito voltada para tratar doença. Nós médicos saímos da academia, da universidade, sabendo tratar, diagnosticar e tratar uma doença. Mas a gente, infelizmente, não era treinado para tratar como se ter saúde. Eu tenho que manter minha vida ativa como? Que eu não consigo lembrar de nada. Então, assim, a gente não saía preparado para fazer isso. Graças a Deus, mudou muito a perspectiva da medicina atualmente. E hoje, Karina, a gente foca muito na saúde. Então hoje a gente pergunta muito a respeito de fadiga, a gente pergunta que não se perguntava antigamente, né, sobre fadiga. Como é que você acorda? Como é que é a sua noite de sono? Que horas você dorme? Quantas vezes você acorda à noite, né? Vida sexual. Então coisas que influenciam diretamente para você viver mais, e não só viver mais, mas viver melhor, a gente já consegue sim. E é o que a Simone falou. A gente consegue avaliar alguns minerais, alguns hormônios que antigamente não se dava muito valor para avaliar, algumas substâncias, algumas vitaminas que são importantes para o funcionamento. Nosso corpo é uma máquina. E se a gente não fizer essa manutenção de forma adequada, ela vai pifar. Uma hora ou outra ela vai pifar. E antes de tratar, né, é mais caro tratar o conserto dessa máquina. É melhor a gente fazendo as manutenções ali. É muito parecido o nosso corpo. Então a gente pode sim fazer o rastreio de algumas doenças, né, prevenção de algumas doenças de acordo com a faixa etária, avaliação hormonal, avaliação de vitaminas, de minerais, algumas coisas que a gente pode sim orientar essa paciente. Tem até uns compostos, umas associações que a gente pode estar manipulando. Tem até um pronto, né, na Farmapele, que ajuda até essa questão da TPM. Associação de vitaminas, de minerais. O óleo de pílula também é muito bom para essa parte de TPM. Interessante que vocês usam muitas Substâncias naturais. Sim. O que é o melhor? A gente evitar tomar mais medicamento. Então tá Buscando uma alternativa saudável de suplementação natural para dar esse ânimo para a mulher. Agora mesmo, a doutora Milva falando sobre sarcopenia. A gente tem o Pepstrong, que é uma substância nova que foi criada por inteligência artificial, que ele é 4 vezes mais potente que o Whey Protein. E ela falou também em questão de memória, tem o HS Focus, que também é natural. Então, assim, o tempo todo substâncias novas e que são mais eficientes, né, no tratamento, e tudo natural. E aí esse casamento é perfeito. A farmácia de manipulação junto com um profissional especialista, porque aí ela sabe a necessidade do paciente e você sabe quais são as substâncias que precisam e ela consegue prescrever individualizado com uma fórmula única, em vez do paciente tomar lá, vai magnésio, creatina, né, ou tomar ela faz uma fórmula mágica ali personalizada.
E é bem que tu falaste sobre isso. Tem uma coisa importante, né, que eu acho importante a gente falar aqui, é que assim, farmácia de manipulação, gente, não adianta você ir assim, sabe? Eu vou pesquisar. É meio complexo. Porque assim, existem os agentes, né? Existem os ativos. E eu não posso garantir para aquela paciente que o que ela está tomando naquela manipulação, de fato, é o que eu prescrevi. Eu fiz uma prescrição e eu espero que ela consuma aquilo ali. Então, quando a gente faz uma indicação, quando a gente confia naquele fornecedor que a gente está encaminhando, é porque a gente já sabe que os resultados são certos. A gente conhece a fonte, a gente já sabe todo, né, o que eles usam, a origem, já tem os resultados bons no nosso consultório, então é por isso que a gente indica. Eu falo isso porque, infelizmente, tem muitas pacientes que falam assim, doutora, eu já fiz, já usei manipulado, isso é só besteira. Me faça uma coisa mesmo de farmácia, porque isso eu não acredito. Mas é porque, infelizmente, como tudo na vida, tem farmácias e farmácias, né? E a área magistral, ela precisa ter, de fato, uma confiabilidade. Sim. Então, igual tu falou, esse casamento, ele é muito importante, muito importante. Eu tenho pavor de fazer a receita e deixar solta, sabe? Porque eu tenho medo da paciente fazer tudo menos o que eu tô pedindo. Existem os genéricos, por exemplo. Se você prescreve aquela substância, eles podem, se não for uma farmácia que vai corresponder exatamente ao que o médico tem confiança, colocar uma genérica porque ela tem aquela e ela não tem uma outra, por exemplo? Sim, por exemplo, o Epstrong, ele é uma substância nova, patenteado. Não tem nada que eu possa substituir. E ela está, por exemplo, falando de hormônio, questão de hormônio, de credibilidade. Sim. Se você não colocar no veículo certo, você não vai ter a mesma absorção. Perfeito. Então, às vezes, é bem mais caro, realmente. E existem várias bases, vários veículos. E aí você tem que colocar naquilo que o médico está prescrevendo. E fora, assim, que tem que ter toda uma questão do laboratório, de uma auditoria, sabe, a Anvisa, não só a Anvisa, mas a gente também faz auditoria periódica, que eu contrato por fora. Tem a auditoria da franquia, tem a auditoria da própria vigilância e tem uma auditoria que eu contrato por fora mensalmente para poder dar esse suporte e fiscalizar mesmo, fiscalizar para a nossa própria segurança. Levar a segurança para vocês e para o consumidor, né? Exatamente. E esse casamento, como você falou, é perfeito justamente porque quando a gente consegue personalizar a receita do paciente, o resultado é muito melhor. É diferente de você chegar numa farmácia convencional, que você chega já com aquele produto pronto, aquela dosagem pronta, e muitas vezes você tem que quebrar o medicamento, cortar, nunca sai certinho, né? Você sempre quebra, sai um pouquinho, esfarela. E quando você faz na manipulação, você já faz na dosagem certa para aquele paciente, de acordo com o peso, com a deficiência. Que eu ia perguntar, qual a diferença entre uma medicação que é manipulada e essas medicações que a gente compra na farmácia, que eu acredito que a fórmula é genérica, né? Porque não é personalizada. Só porque as pessoas entendam. Você acha que é racional, é razoável a gente pensar uma mulher, exemplo, uma mulher de 98 quilos usar o mesmo comprimidinho que ela compra na farmácia convencional, normal, com aquela mesma dose, para uma mulher de 58 quilos? Começa por aí. Outra coisa, às vezes, o teu fígado é excelente, ele metaboliza absolutamente tudo. Mas às vezes eu tenho na minha frente uma paciente com uma esteatose hepática grau 3, ou seja, um problema hepático que não deixa ela metabolizar essa medicação. Como é que ela vai ter o mesmo resultado que essa outra paciente vai ter, né? Então, assim, não é que a gente descredibiliza, não é. Existem casos e casos. Mas o grande lance da personalização é isso. É porque eu consigo te entregar com doses menores diariamente ao longo do seu tratamento, ou seja, que vai ser mais sustentável com menos efeitos colaterais. Porque eu tô te dando uma dose efetiva, né? E essa mesma dose efetiva para você não é para Simone, não é para mim, não é para Amanda. São doses diferentes. Sem falar que às vezes não é só, Karina, o hormônio, por exemplo, necessariamente. Às vezes, aquela paciente precisa de um hormônio e um ativador daquela enzima para melhorar a ação daquele hormônio, por exemplo. E ela não tem de forma satisfatória. Então, na manipulação, eu consigo personalizar isso também. Além de eu dar para ela aquele hormônio que ela precisa, eu dou uma bateria extra, sabe? Uma fonte de energia para o organismo dela também funcionar melhor. Então, é isso que eu acho encantador na manipulação, que eu gosto. É muito necessário a gente falar um pouco sobre a automedicação. Importante. Entendeu? Porque às vezes, assim, quem está em casa pode estar assistindo, eu tô precisando disso, eu vou mandar manipular.
como é que isso deve funcionar, eu acho que é muito Vocês têm importante. essa diretriz, até porque vocês têm farmácia de manipulação também, né, Tem Simone? medicamento que a gente só faz com receita médica, né? E além disso, todas as lojas têm uma farmacêutica, além dos farmacêuticos que tem no laboratório, todas as lojas, eu falo farmacêutica porque a maioria dos funcionários falam mulher. Em todas as lojas tem farmacêutica de plantão. Tem, além do laboratório, e esse contato que a gente tem com os prescritores, com os médicos, os nutricionistas, é diário. Então, assim, a doutora Milka passa uma substância que, por acaso, a gente não tenha. A gente vai ligar para ela, vai perguntar se ela quer que coloque outra ou se ela quer que espere chegar. Porque às vezes acontece de terminar e está chegando, atrasou o fornecedor. Então a gente vai entrar em contato com ela. Se ela autorizar, a gente coloca outra substância. Mas sem autorização dela, jamais. Às vezes pede para esperar chegar, que às vezes é coisa de 2, 3 dias. Então esse contato que a gente tem com o prescritor é fundamental na personalização do medicamento do paciente. Coisa que você não pode fazer com farmácias convencionais. Né? E outra coisa que também que é interessante na manipulação é a associação de várias substâncias. Quantas vezes você faz compostos com dosagens muito mais específicas e associando mais de uma substância. Às vezes a gente quer um polivitamínico. Aí chega numa farmácia e vê aquela lista de substâncias. Só que você vai ver... Fácil de encontrar, mas você tem mínima a dosagem que você precisa. Perfeito. E aqui não, aqui ela coloca a dosagem ideal para cada paciente, de acordo com os exames da Amanda, da Karina. Então ela mesma coloca. Então se você tem uma queda de cabelo muito, muito forte, aí ela já coloca uma dosagem maior para você do que para a Karina, por exemplo. Então, essa associação, isso gera até economia para o paciente, porque ao invés dele comprar várias caixas, vários medicamentos, ele já associa tudo numa embalagem só, numa cápsula só, num sachê. Evita o desperdício. Economiza dinheiro, economiza tempo. Outra economia também, às vezes o tratamento é para uma semana, você tem que comprar, às vezes, na farmácia, uma caixa que é para 30 dias. E você precisa tomar só uma semana, aquilo ali se perde, porque vai vencer. E na manipulação você faz para uma semana. Perfeito. Gente, o papo tá muito bom, né? Tá maravilhoso. E se você tá gostando aí também, dá aquele like, compartilha com outras pessoas esse bate-papo que a gente faz semanal aqui no Saúde na Mídia. Aproveita, se inscreve no nosso canal. É muito fácil, simples e você vai ter atualizações semanais, né, Karina? Exatamente. Vai lá no nosso Instagram, pode falar quem você gostaria de ver por aqui, comentar alguma coisa, @Saúde na Mídia Oficial. É isso aí, gente. Compartilha, segue com a gente aqui para aumentar esse canal e a gente trazer mais informações para vocês também. Meninas, o papo Maravilhoso. Eu tive uma dúvida aqui. que volta lá para a história da libido um pouquinho, que é sobre a diferença que muitas pessoas não sabem o que é a libido, doutora. Confunde a libido com baixa atração sexual, ou então um estresse, algo. O que a gente pode diferenciar da libido justamente para essa atração sexual? Porque as mulheres às vezes não sabem a diferença, os homens também, né? E ficam achando, não, nem sabe que existe a libido, que é a baixa libido, que está fazendo a pessoa não ter desejo sexual. Perfeito. A libido, na verdade, diferente da atração, é algo que precisa ser sustentável, né? Então, a libido, ela é uma resposta fisiológica, uma resposta do nosso corpo a toda essa orquestra hormonal, né? Desde cortisol, desde tireoide, adequadamente, enfim, toda essa orquestra funcionando. E ela começa a dar o nosso corpo manifesta algumas coisas, né? Que a gente consegue entender que a gente está com aquele desejo mais aflorado. Então, o desejo, na verdade, seria uma das consequências de uma libido saudável, né? Então, a pele, a gente tende a ficar com a temperatura corporal mais quente, a vagina tende a ficar mais lubrificada, como tu falaste, a gente fica mais reluzente, fica diferente, porque a gente, de fato, fica, né, querendo, de fato, ter relação, né? E isso é saudável pra gente, mas a libido nada mais seria do que o reflexo de toda essa orquestra hormonal funcionando adequadamente no nosso corpo, né? De tudo que coordena isso funcionando. Se a gente puder falar aqui para a galera de casa, gente, quais são, vamos dizer, as 5 orientações que você dá para quem não está com a sua libido, vamos dizer, em dia? Como é que eu vou reconhecer que, não, eu simplesmente hoje eu não estou afim, beleza. Ou quando eu vou reconhecer que isso já está se tornando um problema crônico, porque às vezes a gente está assim tão atarefada com trabalho, com filho, com família, a rotina. entendeu? Qual a diferença para você entender, né, essa parte hormonal que realmente é um déficit, é algo que está te colocando para baixo? O que chama mais atenção? O que a mulher deve chamar mais a atenção da mulher nesse sentido? Quais são os sintomas que a professora já, peraí, o negócio aqui assim, tá errado.
É hormonal? Se é cansaço, por exemplo? Isso. Falta de energia? Entendi. O que chama atenção, assim, nesse sentido? Perfeito. Isso faz parte da anamnese no consultório, a gente conversa muito sobre isso. Normalmente, Karina, quando a mulher tem uma libido de fato baixa, ela deixa de ter o interesse sexual, tá? E normalmente esse interesse sexual é global, porque tem uma coisa importante. Às vezes a gente está muito ligado, igual a Simone falou, a gente pensa logo que é testosterona, né? Então quando a mulher chega no consultório, é um papo que eu bato com ela. Então, por exemplo, olha, como é que é o teu relacionamento? Eu costumo falar que o relação sexual começa no bom dia. Se você tem um relacionamento dentro de casa abusivo, você não tem um companheiro legal, você não tem uma pessoa que você admire, é muito difícil você ter desejo sexual por essa pessoa, concorda? Sim. Então, não necessariamente é hormonal. Então, não, doutora, meu casamento é perfeito, tá tudo tranquilo e tal. Você tem filhos pequenos, por quê? Toda essa rotina, obviamente, ela vai impactar no teu desejo sexual. Mas a mulher que tem a baixa libido, e aí normalmente a gente de fato vai para algum fator que está causando esse bloqueio de liberação adequada desses hormônios ou de alguma substância desajustada, né? Ela é como se fosse algo crônico, é algo permanente, é algo que de fato ela perde interesse. Independente se ela receber um estímulo para ter interesse ou não. Exatamente, dela receber um estímulo ou não. Tanto é que uma das perguntas que eu faço mesmo no consultório é o seguinte: me responde uma coisa, você não tem atração sexual só pelo seu parceiro, ou quando você tem um estímulo sexual de fora, uma outra pessoa, alguma outra coisa, uma cena diferente, né? Algo que você veja externo, um filme, enfim, você fica excitada? Porque às vezes essa baixa da libido teoricamente direcionada, dificilmente, especificamente com o parceiro, dificilmente é alguma coisa hormonal, por exemplo. É algo que você começa a detectar que aquele relacionamento não é saudável. E aí ela acha que ela não tá bem. E às vezes não é ela que não tá bem. É o ambiente que ela está, é o relacionamento que ela está, que não tá deixando ela saudável. Consequentemente, a libido dela também não tá saudável. Mas não, se ela falar pra mim, não, doutora, realmente, se me deixar quietinha no meu canto, tá ótimo pra mim, eu não quero nem saber. Não quero que ninguém me toque. Então, quando eu vejo que é uma coisa que é mais generalizada, quando é uma coisa que já está se arrastando por um certo tempo, ela já não tem interesse sexual mesmo, aí eu parto para os exames complementares. E geralmente a gente vai achar, assim, alguma disfunção aí relacionada. E, gente, na Farmapele São Luís, cada fórmula é cuidadosamente desenvolvida para proporcionar resultados únicos, combinando tecnologia de ponta e conhecimento científico para cuidar de você de uma forma personalizada, valorizando sua saúde, vitalidade e autoestima. Então é só seguir aqui no Instagram e descobrir sobre os produtos e soluções exclusivas da Farmapele.São Luís. Gente, o bate-papo tá maravilhoso, mas a gente já sabe que vocês vão voltar aqui para mais bate-papo feminino, desse mundo da mulher que é vasto, maravilhoso pra gente explorar. Mas a gente tem uma perguntinha surpresa para as duas, né, cara? Exatamente, já deixei a caixa preta ali perto. Inclusive, a caixinha tá com uma creatina ali em cima. Fala um pouquinho pra gente da creatina, do poder da creatina para as mulheres, né? Creatina que é um suplemento básico e funcional para todo mundo, né, Mas doutora? essa creatina é diferente, amiga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar pra ti, cara. Muito prática. Conta pra gente mais dela. O que é? Na Ela chiclete? Gummy. Não é chiclete? Cada balinha dessa... Não. Pode mastigar. Cada balinha dessa tem 3 gramas de creatina. Então, super prático, porque eu, por exemplo, eu vivo esquecendo de tomar em pó, né? E assim não, eu deixo na bolsa. E às vezes também o sabor, né, da creatina em pó. É uma coisa também que elas reclamam. Apesar de que a gente tem uma nova, que eu vou lhe mostrar, doutora, que ela dissolve super rápido. Ah, maravilhoso. Mas é mesmo assim. Todo mundo tem que tomar, doutora? Todo mundo. Inclusive gestante, tá, Amanda? Independente da idade. Independente da idade. Então, a creatina, ela tem um poder de aumentar metabolismo, né? Então, por exemplo, na questão da massa muscular, né? Que a gente estava falando da sarcopenia. Ela potencializa esse ganho de massa muscular, porque ela aumenta esse metabolismo na formação das fibras musculares, formação não, né? Na hipertrofia das fibras musculares, por exemplo, né? Então, por exemplo, na menopausa é importantíssimo. A gente fala pra mulher, olha, tem que fazer atividade física 30 minutos por 5 dias na semana, ou então tanto tempo por semana, mas se ela não faz uma suplementação, por exemplo, de creatina, às vezes ela não vê esse ganho, e às vezes ela não tem esse ganho de forma adequada, porque não tem uma substância que potencialize isso.
Gente, eu esqueço de E aí ela vai pra academia, se acaba e É. poderia estar potencializando aquele resultado. Poderia, Mostra pra isso. gente essa Essa bolinha. aqui tomei creatina hoje, é o vou tomar lançamento, agora. né? É a Gummy. A gente tem vários tipos, né? Tem aquela que é a Creapure, temos também a Clonapure, que é o lançamento, que dissolve super rápido, tem uma dosagem menor, que é equivalente, tipo, 1,8 gramas da Clonapure, equivale a 3 gramas da tradicional da monoidratada. E essa aqui, a grande vantagem é porque ela é uma balinha, super gostosa, tem 3 gramas. Então, assim, de acordo com a prescrição. Se a sua prescrição for 3 gramas. E ela é super prática. Por Eu já exemplo, quero deixar isso no meu consultório. eu não tenho problema com gosto de sachê. Mas eu vivo esquecendo. Porque cápsula na bolsa, mas assim, toda vez. Gente, o E essa cheiro você é deixar na maravilhoso. mesa, na bolsa, é muito prático. Adorei. E aí já vai seus 3 gramas de creatina aí. Eu Aí se precisar amei. de mais, aí você come mais de uma. Como que é o indicado normalmente, assim? Uma pessoa Pessoa normal, ali com seus 50, 60 quilos de creatina. tem uma quantidade indicada, normal? Normalmente tem em torno disso, né, Simone? Em Tem torno gente de 3 3 a gramas, 5, 3 a 5 dependendo gramas por do dia, treino, em dependendo média. O do... risco é você querer comer mais de uma por dia, gente. É um perigo isso aí. Normalmente é 3, 5 gramas que prescreve, mas tem gente que usa mais. Em média é isso mesmo. Gente, a gente falou da pergunta sobre preto, falando da creatina. Vamos pegar a caixinha preta? Preta. Essa caixinha preta, vai se pegar e vai. É pra ti. Pra mim mesmo? Aí tu vai Cada pegar. um pega um papelzinho. Aí você pega um papelzinho, a Simone pega outro. Tem pra cada uma pergunta. Pode abrir? Por favor, leia a pergunta Já tomou o meu teu? e responda não. Olha aí. Com só o meu teu também. Minha filha é uma delícia. Enquanto a gente vai comendo aqui. Depois quem pega a fome é a Catalina. Não, gente, eu acho que eu como mais ficaria aqui. Elas estão pensando na pergunta. Não, eu quero saber quem lê primeiro. Pode ir, Simone. Pode ir, Você. lê e responda pra gente. Se a vida fosse um roteiro, em qual filme, série ou história você queria viver? Eu queria viver o hoje, o agora. Eu sempre falo, né, que a gente tem que viver o momento que a gente está. É claro que, né, viver intensamente, mas de forma responsável, logicamente. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, viver o hoje, falar para as pessoas o que a gente sente, o que a gente quer realmente falar. Porque tem gente que não fala, às vezes por orgulho. Então, falar para as pessoas, elogiar, não deixar para amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, viver o hoje de forma responsável, mas viver intensamente. Então o filme dela seria... Eu pensei que ia dar o nome do filme agora. Ela foi tão Tirar. Eu falei, não, ela vai dar Aí ela falou logo assim, eu queria viver naquela série This Is Us. Eu já pensei, mas já falei. Tinha a parte do Jack morrer. Pelo amor Eu voltaria falando Perfeito, né? Pelo amor de Deus. Ai, gostei da minha, achei bem profunda, gente. Se pudesse voltar no tempo, para quem você contaria como está hoje a sua trajetória, né? No caso. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu contaria pro meu avô. Eu tive um avô muito íntegro, um homem assim de Deus, um homem muito maravilhoso. E eu sempre soube que ele torcia muito por mim, né? Então, era uma pessoa que, mesmo assim idoso, mesmo assim às vezes não entendendo a complexidade em que a minha vida estava inserida, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu voltaria no tempo, assim, no final da tarde, eu sentaria na calçada do lado dele e contaria tudo pra ele, né, que eu tô vivendo hoje, tudo que eu conquistei, e eu tenho certeza que ele ficaria, assim, muito orgulhoso e muito feliz. Sem dúvida. Ele está. Muito feliz que ele ouviu essa mensagem de onde ele está. Gente, muito obrigada. Finalizamos mais um episódio hoje, né? Maravilhoso, muito bom estar com vocês, meninas. Já quero bis. Convido vocês a participarem, mandarem mensagens, sugestões de pergunta, conversar também. Fiquem à vontade para fazer perguntinhas para as nossas entrevistadas, seguir a Farmapele, também acompanhar a doutora Milka, seu Instagram, né? Pode também acompanhar o pessoal, tirar dúvidas e acompanhar o Saúde na Mídia Oficial também por aqui, viu? Com mais episódios semanais, sempre às quartas-feiras. Tchau, tchau, gente. Saúde.